Como os pensamentos transformam sua vida e consciência. Tudo começa em um pensamento. Antes de existir qualquer palavra, gesto ou acontecimento, existe uma ideia que nasce no silêncio da mente. É ali, nesse espaço invisível, que o universo começa a se mover. Cada pensamento é como uma semente lançada no campo energético da vida, e o que você vive é o fruto das sementes que plantou, consciente ou inconscientemente. O pensamento é energia viva. Ele atravessa o plano material, o emocional e o espiritual, moldando aquilo que você sente e atrai. Quando pensa, você não apenas reflete algo dentro de si, você emite algo para fora. Uma vibração sutil percorre o espaço, se une a vibrações semelhantes e começa a dar forma ao que chamamos de realidade. Pense nisso. Tudo o que existe à sua volta, um simples objeto ou até o destino de uma pessoa, já foi antes um pensamento em algum lugar. O celular que você usa, a cadeira onde se senta, a casa em que mora, tudo começou como uma ideia, mas o mais importante, a maneira como você vive, ama e reage também é criada pelo que pensa todos os dias. O pensamento é a força criadora mais constante do universo. A palavra expressa, a ação materializa, mas o pensamento dá o primeiro passo. É ele que movimenta as engrenagens invisíveis que unem energia e matéria. E no campo espiritual, o pensamento é linguagem. Os espíritos luminosos não falam como nós. Eles trocam vibrações mentais, percebem frequências e se reconhecem pela qualidade do que emanam. Quando você pensa com bondade, é como se acendesse uma luz. Essa luz é percebida em planos que os olhos humanos não veem, mas que respondem imediatamente à sua vibração. Da mesma forma, pensamentos de medo, raiva ou culpa também irradiam energia, só que densa, pesada, turva. Eles não atraem castigos, mas sintonias compatíveis. Por isso, quando você se prende em ideias negativas, parece que tudo ao redor começa a pesar. As coisas travam, a vitalidade cai, o ânimo desaparece. Não é má sorte, é ressonância. A vida devolve a energia que você emite. Mas há uma boa notícia. Se o pensamento cria, ele também recria. Você pode mudar o rumo da própria vida, mudando o modo de pensar. A mente é como um transmissor. Ao ajustar a frequência, você muda o tipo de energia que recebe. E quanto mais elevado o padrão mental, mais generoso, mais confiante, mais grato, mais harmônico se torna o campo vibracional em volta de você. É assim que a consciência desperta, percebendo que pensar é participar da criação. Imagine que o universo é um grande espelho. Tudo o que você projeta nele volta amplificado. Se envia dúvida, o reflexo traz confusão. Se envia amor, o reflexo traz harmonia. A diferença está na vibração que sai do seu coração a cada pensamento. E isso não é metáfora, é física espiritual. Toda energia busca equilíbrio e se movimenta para encontrar frequências semelhantes. Por isso, é essencial observar o que se pensa. Os pensamentos não são neutros. Alimentam o corpo, o campo energético e até o destino. Observar o pensamento é o primeiro passo para assumir a direção da própria vida. Muitos passam anos acreditando que o mundo externo é o responsável por suas dores ou alegrias, quando, na verdade, o ponto de partida está dentro, na mente que cria o olhar e o olhar que cria o mundo. O pensamento é o elo entre a alma e o universo. É por meio dele que a centelha divina se manifesta. Quando você pensa com fé, abre caminhos no invisível. Quando pensa com medo, fecha as portas da própria luz. Por isso, elevar o pensamento é elevar a alma. Não se trata de ignorar o sofrimento, mas de escolher não alimentá-lo com a mesma vibração. Tudo começa em um pensamento, e é nele que tudo pode renascer. Ao perceber isso, você entende que não está à mercê do acaso.
está em diálogo constante com o universo. Cada pensamento é uma conversa silenciosa com Deus, com os planos espirituais, com a própria consciência. E quando essa conversa é guiada por amor, gratidão e paz, a vida responde na mesma linguagem. Feche os olhos por um instante e sinta o que está pensando agora. Essa vibração é o ponto de partida de tudo o que virá. A realidade não se impõe, ela se sintoniza. E o poder dessa sintonia está, sempre esteve e sempre estará dentro de você. O medo, o pensamento que trava a vida. O medo é uma das forças mais sutis e ao mesmo tempo mais densas que existem. Ele se infiltra nas brechas da mente, disfarçado de cautela, de dúvida, de necessidade de controle. Mas na essência, o medo é apenas a ausência de confiança. É a energia da alma que esqueceu que é luz. Quando você sente medo, o corpo reage, o coração se fecha e a energia se contrai. É como se uma sombra espiritual envolvesse o seu campo, enfraquecendo o fluxo natural da vida. O medo não é apenas uma emoção, é um pensamento repetido tantas vezes que ganha corpo, vibra, cria forma e passa a comandar silenciosamente o que você sente e decide. O medo não destrói nada, ele apenas paralisa. Ele não apaga a luz, mas faz você se esquecer de acendê-la. E o mais curioso é que ele nasce de algo que quase nunca é real. O medo vive do e se? E se eu perder? E se não der certo? E se eu não for capaz? Essas pequenas sementes de dúvida criam um jardim de inseguranças que vai crescendo até se tornar o próprio cenário da vida. No campo espiritual, o medo é uma vibração densa que abaixa a frequência do pensamento. Quanto mais medo você sente, mais difícil se torna perceber a voz da alma. É por isso que nos momentos de desespero, parece que o mundo espiritual se cala. Mas ele não se cala. É o medo que faz barulho demais. A vibração do medo cria uma névoa energética que interfere na comunicação com planos de luz. E assim, a pessoa sente solidão espiritual, quando na verdade nunca esteve só. Os espíritos luminosos, os mentores e as energias amorosas do universo não se afastam de quem sente medo, mas respeitam o livre-arbítrio vibracional. Eles esperam que o coração volte a se abrir para o diálogo sutil que acontece no silêncio da alma. Quando o medo cede espaço à fé, a vibração se eleva e a presença espiritual volta a ser percebida como paz, intuição e coragem. O medo é uma forma de esquecimento. É o espírito temporariamente confuso pela ilusão da separação. É a mente dizendo, estou sozinho, enquanto o coração tenta lembrar, você nunca esteve. E a cura para o medo não é lutar contra ele, é compreendê-lo. Porque toda emoção, até as mais densas, é apenas uma frequência pedindo consciência. Observe como o medo atua. Ele te faz imaginar o pior antes de viver o melhor. Te impede de dar passos que poderiam mudar tudo. Faz você duvidar do amor, desconfiar da vida e questionar o próprio valor. Mas quando você começa a olhar o medo de frente, com presença e serenidade, algo muda. Você entende que ele não tem poder próprio. Ele se alimenta do pensamento. E quando o pensamento muda, o medo enfraquece. A energia do medo se dissolve quando você volta a confiar. Confiar na vida, em si mesmo, em Deus, chame como quiser. A confiança é a vibração que desarma o medo, porque nasce no espírito e não na mente. Enquanto o medo diz, e se der errado? A confiança sussurra, e se tudo der certo? E é nesse pequeno deslocamento de olhar que começa o milagre da transformação interior. No plano invisível, o medo não é julgado, é compreendido como parte do aprendizado. Cada vez que você supera um medo, a sua luz se expande um pouco mais. É como se cada vitória vibracional deixasse um rastro luminoso que ilumina o caminho de outros que ainda estão presos na mesma sombra. Por isso,
Quando você vence o medo, não cura só a si mesmo, cura também uma parte da humanidade. Não há vergonha em sentir medo, há apenas o convite para transformá-lo. O medo é o lembrete de que há algo dentro de você pedindo confiança, entrega, fé. E quando a fé entra, o medo sai. Não porque foi derrotado, mas porque foi abraçado com consciência. O medo é o pensamento que trava a vida, mas também é o mestre silencioso que ensina o valor da coragem. Porque coragem não é a ausência de medo, é a escolha de seguir mesmo tremendo. É o movimento da alma dizendo à mente: eu lembro quem eu sou. E quando você lembra, o medo perde o poder. A energia volta a fluir e o caminho se abre. Pensar é vibrar. A energia por trás da mente. Cada pensamento é uma onda que se propaga pelo invisível e toca tudo o que existe. Mesmo que você não perceba, a cada instante está emitindo frequências mentais que interagem com o campo energético à sua volta. E esse campo responde. A mente humana é como uma antena. Ela capta, transmite e transforma a energia o tempo todo. Quando você pensa com serenidade, envia vibrações harmônicas que se expandem e atraem experiências compatíveis. Quando pensa com raiva, medo ou culpa, emite frequências densas que se tornam como nuvens ao redor da alma. É por isso que, às vezes, basta mudar o pensamento para sentir o ambiente mudar. Nada no universo é estático. Tudo vibra. Tudo se move em diferentes ritmos e frequências. A matéria é energia condensada, o espírito, energia sutil, e o pensamento é a ponte entre essas duas dimensões. É o fio invisível que une o plano material ao espiritual. Quando você pensa, movimenta forças que ultrapassam o cérebro, alcança o campo vibracional que envolve todos os seres, o que os antigos chamavam de éter e o que hoje chamamos de energia quântica, campo ou consciência. O pensamento cria uma assinatura vibracional. É como um perfume energético, cada um emite o seu. E essa assinatura é lida naturalmente por tudo o que está à sua volta. Os animais percebem, as plantas percebem. E no mundo espiritual, os mentores e as consciências luminosas percebem também. Lá não há voz nem palavras. A comunicação é feita através da vibração mental. Por isso, quando você pensa com amor, é ouvido em planos onde só o amor tem frequência suficiente para ressoar. Os bons pensamentos atraem presenças luminosas. Eles criam pontes de luz que conectam você com dimensões mais sutis. Por outro lado, pensamentos de mágoa e rancor abrem portas vibracionais para planos densos. Não como castigo, mas por sintonia. O universo é feito de leis simples, semelhantes se atraem. Por isso pensar é muito mais do que imaginar, é sintonizar. Imagine o rádio de um carro. Se você quer ouvir música suave, precisa sintonizar a estação certa. Não adianta girar o botão em qualquer direção e esperar um som agradável. Com a mente é igual. Você não pode vibrar em medo e esperar paz. Não pode cultivar raiva e esperar harmonia, mas quando escolhe conscientemente pensamentos de amor, perdão e fé, a sintonia muda e tudo ao redor começa a responder de outro modo. É por isso que certas pessoas parecem ter uma luz diferente. Não é sorte, é vibração. Elas aprenderam a cuidar da energia dos próprios pensamentos. Aprenderam que o que pensam de si mesmas, dos outros e da vida, cria o campo onde vivem. E o curioso é que quanto mais alguém eleva sua vibração, mais naturalmente passa a inspirar e curar os que estão por perto, sem precisar dizer nada. A energia fala por si. Pensar é um ato sagrado. É o modo como a alma participa da criação divina. Cada pensamento é uma pequena oração, mesmo que inconsciente. Quando você pensa com amor, ora. Quando pensa com raiva, também ora, mas em outra frequência.
E é por isso que é tão importante vigiar os próprios pensamentos, porque eles são as preces que moldam o destino. No plano espiritual, a vibração do pensamento é o idioma da luz. Seres evoluídos não leem intenções, eles sentem frequências. E quando você eleva o seu padrão mental, entra na faixa vibracional onde esses seres habitam. Não é preciso chamar por eles em palavras, basta vibrar com verdade, porque no mundo sutil a energia é o som da alma. Por isso, pense com consciência. Cada pensamento que você emite é uma mensagem ao universo. E toda mensagem recebe resposta. Quando a mente vibra com fé, o universo devolve sinais. Quando vibra com amor, devolve oportunidades. Quando vibra com gratidão, devolve abundância. Nada é coincidência, é correspondência vibracional. Pensar é vibrar, e vibrar é criar. A energia que você emite agora está escrevendo o seu amanhã. E quanto mais você entender isso, mais perceberá que nunca esteve à mercê da sorte, sempre esteve à mercê da própria vibração. Como seus pensamentos moldam a realidade. Tudo o que você vive do lado de fora é um reflexo do que acontece dentro. Os pensamentos não ficam apenas na mente, eles criam caminhos energéticos que se tornam acontecimentos, pessoas, oportunidades e até coincidências que parecem obra do acaso, mas são respostas vibracionais àquilo que você vibra. O universo é como um espelho vivo. Ele não julga, não escolhe e não pune, ele apenas reflete. Se você projeta medo, ele devolve situações que reforçam esse medo. Se projeta amor, ele responde com encontros e experiências que confirmam o amor. Não há mágica, a sintonia, a energia que você emite é a mesma que volta. Muitas vezes acreditamos que a realidade é algo fixo, imutável, como uma parede, mas na verdade ela é maleável como o vento, se move conforme a direção da sua vibração. Um pensamento persistente cria uma corrente energética, e quando essa corrente se repete por dias, meses, anos, ela forma um campo vibracional estável, que chamamos de vida como ela é. O que você chama de destino, o universo chama de frequência. No mundo espiritual, isso é conhecido como a lei da afinidade. Ela diz que cada ser se atrai e se aproxima daquilo que vibra na mesma frequência. Não apenas pessoas, mas situações, ideias e até lugares são atraídos por vibrações compatíveis. Por isso, mudar a maneira de pensar é como mudar de estação em um rádio. Você passa a ouvir outra música, outra história, outra realidade. Você já percebeu como, quando está de bom humor, parece que o mundo coopera? Tudo flui, as pessoas sorriem, as portas se abrem. Mas quando a mente está tensa, até o que era simples parece travar. Isso acontece porque o mundo responde à sua vibração, não às suas palavras. O que vibra é o que cria. Cada pensamento é uma forma de energia em movimento. Alguns são leves, brilham e se espalham rápido. Outros são pesados e ficam pairando em torno de você, moldando situações repetitivas. Quando um mesmo pensamento se repete muitas vezes, nada dá certo, ninguém me entende, a vida é difícil. Ele cria um padrão vibracional e o universo, em sua perfeita neutralidade, apenas confirma: assim seja. Não é castigo, é coerência energética. O universo não entende palavras, entende vibração. Ele responde à emoção real que acompanha o pensamento. Por isso, repetir afirmações positivas sem sentir verdade não funciona. É a emoção que dá força à criação. Você não atrai o que diz, atrai o que vibra. Mas isso também significa que você pode reprogramar tudo. A mente é um campo fértil e o pensamento é a semente. Se você começa a plantar ideias novas, de amor, prosperidade, gratidão, aos poucos o solo energético se transforma. E, quando menos espera, a colheita muda.
A vida é como um espelho que vai se ajustando à nova imagem interior. No plano espiritual, os mentores e as consciências luminosas trabalham junto com essa lei. Eles não interferem em seu livre-arbítrio, mas potencializam toda a vibração positiva que você emite. Quando você pensa com amor, eles expandem essa energia. Quando pensa com medo, eles envolvem você com luz, esperando o momento em que sua vibração se eleve o suficiente para perceber o amparo que sempre esteve ali. Assim, cada pensamento de fé é um convite, e cada pensamento de desânimo é apenas um pedido de socorro vibracional. Moldar a realidade não é um ato de controle, mas de consciência. É compreender que tudo o que você vê é uma resposta amorosa do universo àquilo que você vibra. E quando você muda o que sente e pensa, o universo muda o modo de te responder. Não porque você o convenceu, mas porque agora vocês estão falando a mesma língua. A vida é o eco dos pensamentos. Por isso, é essencial cultivar dentro de si aquilo que deseja viver fora de si. Pense paz e a paz virá. Pense luz e as sombras se dissiparão. Pense amor e o amor encontrará o caminho até você. Não há poder maior do que o da consciência desperta que reconhece: eu sou parte ativa da criação e com o que penso colaboro com o universo que também me cria. A força da consciência, o despertar interior. Chega um momento em que você percebe que a vida não está acontecendo contra você, mas através de você. Esse é o instante em que nasce a consciência. Ela é a luz silenciosa que observa o que a mente pensa, o que o corpo sente e o que o espírito busca. É a testemunha por trás de tudo, aquela presença que percebe, entende e escolhe. A consciência é o ponto onde o humano e o divino se encontram. É a centelha de Deus que habita em cada ser, guiando, inspirando e lembrando que existe algo maior conduzindo a jornada. Quando você desperta essa presença, o medo começa a perder força, a mente desacelera e a alma respira. A vida continua com os mesmos desafios, mas algo dentro de você muda completamente a maneira de olhar. O despertar da consciência não é um evento sobrenatural, é um retorno ao natural. É quando você volta a sentir o que sempre esteve aí, o poder de estar presente. O passado deixa de pesar, o futuro deixa de assustar e o agora se torna suficiente. A consciência não luta contra os pensamentos, ela os ilumina. E quando a luz da presença toca a escuridão da mente, o que antes era confusão se transforma em clareza. A consciência não é feita de palavras, mas de percepção. É como uma chama constante que queima mesmo quando o vento da vida sopra forte. Ela não nega as emoções, mas as acolhe. Não julga os pensamentos, mas os observa. E ao observar, dissolve as ilusões criadas pela mente. Por isso, quanto mais consciente você se torna, menos reage e mais compreende. A paz não vem de fora. Ela é o estado natural da consciência desperta. No plano espiritual, a consciência é o portal entre dimensões. É através dela que o espírito percebe a realidade além da matéria. É por meio dela que a intuição se fortalece e que os mentores espirituais conseguem inspirar você com ideias, sensações e sincronicidades. Não há mistério. Quando a mente silencia, a consciência fala. E sua voz é simples, amorosa e serena. Nunca impõe, apenas mostra. Despertar a consciência é sair do piloto automático e começar a viver com propósito. É perceber que cada pensamento, cada palavra e cada gesto tem uma vibração e um efeito. É compreender que o outro também é parte do mesmo campo de vida. Quando você desperta, entende que o bem que faz retorna naturalmente e o mal que evita não precisa ser punido, apenas compreendido e curado. A força da consciência está em revelar que o poder sempre esteve dentro. Enquanto a mente busca respostas fora, a consciência sussurra: olhe para dentro.
Lá estão todas as explicações, curas e caminhos. A consciência não te separa do mundo. Ela te reconecta com ele em um nível mais sutil, onde tudo tem propósito, até as dores. Cada desafio se torna um espelho para você se conhecer. E cada vez que você reage com sabedoria, em vez de impulso, a consciência se expande mais um pouco. Ser consciente é viver desperto, e viver desperto é participar ativamente da criação. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna co-criador da própria realidade. E quando a consciência assume o comando, a vida ganha outro sabor, mais leve, mais ampla, mais verdadeira. Você começa a perceber que nada está fora do lugar, que tudo tem um tempo e que até o silêncio do universo é resposta. A consciência é o olhar do espírito dentro de você. É a presença que te observa agora, enquanto escuta essas palavras. Ela não está distante. É você em seu estado mais puro. O despertar não é alcançar algo novo. É lembrar quem você sempre foi. Luz, amor e energia em forma humana. E a partir desse ponto, viver deixa de ser um peso e se torna um ato de gratidão. Quando a consciência desperta, a vida se reorganiza. As pessoas certas se aproximam, os medos se dissolvem e o coração começa a guiar os passos. E então, tudo o que antes era apenas pensamento, vira experiência viva. A consciência não transforma o mundo fora, ela transforma o olhar, e o olhar transforma o mundo. Mudar o pensamento é mudar a energia. Quando a consciência desperta, surge um entendimento natural. Nada muda de verdade lá fora se você não muda o que está dentro. E o que está dentro começa pelo pensamento. É ele que colore o mundo. A mesma situação pode ser um fardo ou uma oportunidade, dependendo da energia com que é olhada. Por isso, mudar o pensamento é muito mais do que trocar uma ideia. É transformar a vibração que sustenta toda a sua vida. O pensamento é como uma frequência de rádio. Você escolhe o canal todos os dias. Se sintoniza em queixas, o som será de falta e insatisfação. Se sintoniza em gratidão, o som será de abundância e paz. Não existe neutralidade na energia. O universo responde àquilo que você emite com sinceridade e não com o que apenas deseja da boca para fora. Mudar o pensamento começa pela observação. Você não pode transformar o que não percebe. A mente tem o hábito de repetir as mesmas histórias, os mesmos julgamentos, as mesmas preocupações. Ela acredita que está te protegendo, quando na verdade está te mantendo preso no ciclo da dor. A primeira chave é o silêncio. Parar por alguns segundos e observar o que a mente está dizendo. Nesse instante de pausa, a consciência volta a assumir o leme. No plano espiritual, essa mudança vibracional é imediata. Quando um pensamento denso se dissolve, a luz do espírito começa a circular novamente. É como se os mentores e as forças luminosas se aproximassem dizendo: agora podemos te ajudar. Porque eles nunca se afastaram, apenas respeitaram a frequência em que você estava. Cada pensamento elevado cria um campo magnético de proteção. É por isso que pensamentos de amor, fé e gratidão são as maiores orações que existem. Mas mudar o pensamento não é fingir que está tudo bem. É escolher não alimentar o que te enfraquece. É olhar para a dor com compaixão, sem se identificar com ela. É compreender que até as sombras fazem parte do processo de iluminação. Não há evolução sem contraste e não há luz sem a experiência da escuridão. O que diferencia o sofrimento do aprendizado é o que você pensa sobre ele. Você pode começar com gestos simples. Ao acordar, antes de olhar o celular, respire fundo e pense: obrigado por mais um dia. Quando algo der errado, repita: isso também é um ensinamento. Quando sentir medo, diga a si mesmo: eu escolho a fé.
Esses pequenos movimentos mentais alteram toda a química energética do corpo e do campo ao redor. A energia muda quando o pensamento muda, e o universo percebe imediatamente. Há uma força divina que responde à vibração sincera do coração. Ela não precisa de palavras nem de rituais, apenas da verdade da intenção. Quando o pensamento é puro, o invisível se move. É como acender uma luz em um cômodo escuro. A sombra não precisa sair, ela simplesmente desaparece. A energia mais elevada não luta contra a densidade, ela a transforma. E é aqui que a mente se torna uma aliada. Quando você aprende a dirigir seus pensamentos com consciência, começa a escolher o que quer sentir e criar. Não é controle, é liberdade. Você não é a mente, é quem observa a mente. E quando entende isso, descobre que tem o poder de interromper qualquer pensamento que diminua a sua luz. O segredo é a constância. Pensar diferente uma vez não muda a energia de uma vida, mas pensar com amor todos os dias cria uma nova vibração. E essa vibração passa a ser o novo normal. É quando a paz deixa de ser um esforço e se torna um estado, porque a energia se acostuma com a luz e o universo aprende a te reconhecer por ela. Mudar o pensamento é mudar o rumo, é abrir a mente para o espírito, é trocar o ruído da dúvida pela música da fé. É compreender que toda transformação espiritual começa dentro, silenciosa, sutil, mas poderosa. E quando você muda o que pensa, muda o que sente. Quando muda o que sente, muda o que atrai. E assim, a vida muda. Não por acaso, mas por sintonia. A consciência cura. A cura não é um milagre que vem de fora. É um despertar que acontece por dentro, quando a luz da consciência toca os lugares escuros da alma. Cura é ver o que estava oculto, entender o que antes doía e transformar o que já não serve mais. Nada muda pela força, tudo muda pela compreensão. E é essa compreensão que nasce quando a consciência desperta. A mente tenta consertar a dor com controle, mas o espírito cura com presença. A cura começa quando você deixa de resistir e começa a acolher. Quando, em vez de perguntar, por que comigo? Você pergunta, o que isso quer me ensinar? A consciência cura porque não julga, apenas observa e transforma. Ela não rejeita o medo, o ciúme, a raiva ou a tristeza. Apenas os envolve com a luz da aceitação. E essa luz é tão poderosa que dissolve a densidade sem esforço. No plano espiritual, a cura é vibração. Cada pensamento elevado gera ondas sutis que reorganizam o campo energético. Mentores espirituais, trabalhadores da luz e forças superiores atuam justamente nesse campo, ampliando a frequência que você emite quando escolhe pensar com amor. É por isso que orações sinceras, mesmo silenciosas, têm tanto poder. Elas mudam a vibração. E quando a vibração muda, a realidade muda. A consciência é o canal por onde essa energia divina flui. Ela conecta a alma à fonte, lembrando que tudo o que foi criado pode ser recriado. Mesmo as feridas mais antigas começam a se regenerar quando são vistas com compaixão. Porque a dor não é inimiga, é uma parte da alma pedindo luz. E quando você ilumina o que dói, o sofrimento se transforma em sabedoria. A cura verdadeira é simples, não exige fórmulas, apenas presença. A energia se restabelece quando você está inteiro em si, sem fugir do que sente, sem se culpar por sentir. Cuidar da mente é cuidar do espírito, porque ambos são expressões da mesma consciência. E quando você se reconcilia com os próprios pensamentos, o corpo também responde. Ele relaxa, se abre e volta a vibrar em harmonia. A consciência cura porque te lembra que você é parte de algo maior. Você não é apenas um corpo tentando sobreviver. É um espírito aprendendo a se lembrar de quem é. E cada lição, cada encontro,
cada desafio faz parte desse aprendizado. Nada é castigo, tudo é convite. Um convite para expandir o olhar, para amar mais, para compreender mais profundamente. Quando você se vê como energia em evolução, o peso do passado começa a cair. As culpas se dissolvem, o medo perde o sentido e o amor volta a fluir naturalmente. A consciência é o perdão em sua forma mais pura. O perdão que não precisa de palavras, apenas de entendimento. E nesse entendimento silencioso, a alma encontra paz. A cura é o retorno à harmonia. É quando o pensamento se alinha à emoção e ambos se alinham ao espírito. A partir daí, tudo se organiza. O corpo sente, o coração confia e o universo responde. A vida passa a se mover em sincronia, porque você parou de lutar contra ela. Deus, o todo, a fonte, chame como quiser, não está distante. Está vibrando em cada átomo do seu ser. A consciência cura porque reconecta. Reconecta você à fé, à leveza e à presença. Reconecta o humano ao divino, o visível ao invisível. E quando essa reconexão acontece, a alma se lembra: eu sou luz. Essa lembrança é a verdadeira cura, a que não depende de nada externo, porque brota da sua própria essência. Quando você muda o pensamento, muda a energia. Quando muda a energia, muda a vida. Mas quando desperta a consciência, muda tudo, por dentro e por fora. E é nesse ponto que a caminhada deixa de ser busca e se torna encontro. O encontro com a sua própria luz, que sempre esteve ali, esperando que você a reconhecesse. Respire fundo, sinta a energia em volta de você agora. Cada pensamento de amor que nasce em seu coração é uma cura se espalhando pelo mundo. E o mundo espiritual responde com a mesma vibração, multiplicando essa luz. Porque onde há consciência, há cura. E onde há cura, há Deus. Meu amigo, minha amiga, agradeço por ter caminhado comigo até aqui. Que esta mensagem inspire sua jornada diária. Eu te espero no próximo vídeo para continuarmos juntos nesse caminho de luz, crescimento e expansão da consciência. Até lá!